Vamos às notícias do esporte. Carlos Ferreira, chega junto, bom dia. Bom dia, Márcio, mas é bom dia mesmo, bom dia a todo mundo, afinal de contas a notícia é ótima, né? É ótima. O Mangueirão, olha só, vai receber a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida vai ser contra a Bolívia, anote aí, no dia 8 de setembro. Em publicação oficial, a CBF destacou a reforma do Estádio Olímpico, que tem capacidade para 50 mil pessoas. O jogo vai ser ainda mais especial, marcando a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. A última partida do Brasil no Mangueirão foi há 12 anos. Foi lá no dia 28 de setembro de 2011, pelo Super Clássico das Américas. Naquela oportunidade, a seleção venceu a Argentina por 2-0, com um gol de Lucas Moura e também Neymar. O governador do estado, Helder Barbalho, falou sobre o Mangueirão ser o primeiro jogo das eliminatórias, depois de 11 anos o Pará recebendo uma partida da seleção brasileira. O nosso Mangueirão será sede do pontapé inicial da seleção brasileira rumo ao Hexa. Festejo pela paixão que o futebol representa para o nosso estado. Festejo que o investimento que nós fizemos no Mangueirão permite com que nós voltemos, depois de 11 anos, a receber a seleção brasileira em nosso estado. Com uma diferença, um jogo de eliminatória. O primeiro passo, o primeiro jogo, já na Copa do Mundo, para que nós possamos conquistar o Hexa. Paraense é pé quente e nós vamos juntos com a seleção brasileira rumo ao Hexa. Atualmente, o Mangueirão tem capacidade para 50 mil pessoas, gramado que segue as especificações da FIFA, entre outras mudanças. O Mangueirão teve a aprovação de delegados da Conmebol após uma inspeção em todas as instalações do local, lembrando que a Conmebol é a entidade que rege o futebol na América do Sul, responsável pelas eliminatórias. No anúncio, a CBF determinou somente a sede apenas do jogo de estreia aqui no Pará. Os outros 2 jogos da seleção nessas eliminatórias ainda neste ano, diante de Venezuela e Argentina, ainda não têm locais definidos. Portanto, o que nos interessa, né, Feira, no momento é que em setembro teremos a seleção de volta à capital. Sim, o Estádio Mangueirão segue em obras. Agora a fase é de instalação de um complemento de cobertura e também de pista de atletismo. Enfim, daqui a pouco estará pronto. Eu digo daqui a pouco porque 8 de setembro, Márcio... Pouco mais de um mês, né? 38 dias, né? Isso. Então tá bem ali, é um pulo para chegar nesse dia aí, bem antes do Natal. É, como disse a Fábio anteriormente aqui na participação, né? Então, Mangueirão recebendo a seleção agora num jogo de eliminatórias de Copa do Mundo, nós que ficamos no cheirinho em 2014, exatamente, vamos sentir o gostinho. Não é jogo de Copa do Mundo propriamente, mas é das eliminatórias. É jogo importante, até mais se a gente for botar assim, que aquele Super Clássico, que era um jogo festivo, das né? Américas, era um jogo contra a Argentina e tal, mas agora a eliminatórias ela tem um peso, porque ali realmente o Brasil vai iniciar sua caminhada rumo à próxima Copa do Mundo. É um jogo de grande interesse, também com a estreia do Fernando Diniz, que é um técnico provisório da seleção brasileira. E vai continuar no Fluminense também, né, Ferreira? É importante destacar, ele fica, enquanto o Carlos Ancelotti não chega, ele fica no Fluminense, na seleção brasileira. Isso, e aí se cumprindo o que está programado entre a CBF e o técnico do Real Madrid, o Carlos Ancelotti, o italiano, assume o comando da seleção brasileira em 2024. O Mangueirão já recebeu a seleção brasileira 4 vezes, né? Nós tivemos Brasil e Chile, amistoso, nos anos 90. Nós tivemos Brasil e Marrocos também. Eliminatórias também, não foi amistoso? Não, amistoso também. Amistoso também, né? Tivemos Brasil e Venezuela. Esse sim, é das eliminatórias também, foi amistoso. Eu lembro que teve um que foi eliminatórias. Pois é, esse aí foi da Venezuela. Que era para a Copa de 2006. Isso. Exatamente. E agora, e também o Brasil Argentina. E a Argentina, que o Márcio falou há pouco, o Super Clássico das Américas, em que a seleção brasileira era formada apenas por jogadores que atuavam no Brasil, idem no caso da Argentina, somente jogadores que atuavam lá na Argentina. E foi nesse jogo que teve a torcida cantando a capela, o hino do Brasil, né? Exatamente. Né? Ali se lançou o hino a capela, que acabou depois emplacando na Copa do Mundo. É isso, gente. Vamos ter
essa apoteose, vamos ter esse prêmio, vamos ter essa festa com a presença da seleção brasileira em Belém, no grande evento, no maior evento desse novo Mangueirão. Bom, Ferreira, vamos agora falar do futebol paraense, a Série D. Ontem o Águia entrou em campo e infelizmente não conseguiu a vitória no jogo de ida do primeiro mata-mata da Série D. Ontem em Marabá, o Azulão ficou no empate com o Atlético Cearense. O estádio Zinho Oliveira, em Marabá, foi o palco do jogo de ida da segunda fase da Série D, entre Águia e Atlético do Ceará. Confronto importante para as equipes que sonham com o acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro. O início da partida mostrou isso. O lateral Bruno Limão foi logo arriscando. Com um desvio, a bola parou na trave e foi para escanteio. Na cobrança, o zagueiro e capitão Betão abriu o placar para o time marabaense. Apesar do gol sofrido, o time de Fortaleza mostrou frieza e teve mais posse de bola. Tudo bem que faltava ser mais agressivo. O Águia seguia frenético. Vander, em um chutaço, foi mais um que parou na trave. Aos 24 minutos, o Atlético levou perigo neste chute de Lucas Maranguape. Mas o empate veio mesmo no lance seguinte. Davi Torres arriscou de fora da área e deixou o Zinho Oliveira em silêncio. O Azulão por pouco não ficou à frente do placar em mais uma bola parada. Betão quase fez o gol. Na reta final do primeiro tempo, o árbitro viu falta em Alan Maia. Lucas Maranguape levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Depois do intervalo, o jogo ficou mais parado. Várias faltas e muita reclamação. O Águia estava tímido no ataque. Balão Marabá apostou no chute de longe. E o Vander teve a última oportunidade. Johnny defendeu. Águia 1, Atlético do Ceará também 1, foi o placar final. O adversário veio com uma proposta bem definida, de se fechar atrás e sair nos contra-ataques. Tem a sua qualidade para isso, tem seu jogo dessa forma, mas não desmerece o nosso trabalho foi muito bem feito, né, assim como o do nosso adversário, mas nós tem um jogo de volta, né? Tem um jogo de volta. Pontuamos aqui, o adversário também pontuou, e mais 90 minutos ou 100 minutos para ser disputado lá em Fortaleza no domingo. Bom, são dois times do mesmo nível, né? Então as possibilidades são as mesmas, embora a decisão seja em Fortaleza, até porque o Atlético Cearense não tem assim uma grande influência de público. O Águia até que teve, né, um belo público no estádio e chegou a fazer 1-0, portanto premiou a torcida com essa sensação de vitória e acabou tomando o gol de empate. E importante registrar que o Atlético Cearense perdeu um jogador expulso no final do primeiro tempo. Então o Águia jogou com um homem a mais, metade do jogo, e assim mesmo não conseguiu estabelecer vantagem para o jogo de Fortaleza. E vamos à luta, vamos esperar pelo próximo fim de semana. Afinal de contas, eu insisto, o Águia vai com as mesmas possibilidades do Atlético Cearense lá em Fortaleza, enquanto a Tuna tem uma vantagem significativa. Sim, por ter vencido o Maranhão lá em São Luís, isso para o jogo do domingo na Curuzu, que vai decidir, a Tuna jogando pelo empate, apesar de que no jogo de São Luís, Márcio, a Tuna foi muito pressionada pelo Maranhão. E o time maranhense, embora tenha perdido o jogo, mostrou que tem potencial para merecer muito respeito, muito cuidado da Tuna. A Tuna precisa ser muito competitiva para confirmar essa vantagem e avançar na competição. É isso. Vamos lembrar então que o Águia, por exemplo, no Parazão, conseguiu reverter a vantagem do Paysandu na semifinal e chegou à final. Vamos focar nisso aí, que o Águia consiga, digamos assim, não tem a vantagem, ninguém tem vantagem, mas domingo que ele consiga um bom resultado lá em Fortaleza, né, Ferreira? É um time, como é que a gente pode dizer assim, o Águia é um time encardido, né? Aquele time que não se entrega, que tem ambição, que tem determinação e, se for dessa forma, terá a possibilidade de trazer a classificação de Fortaleza. Bom, Ferreira, vamos agora com a classificação da Série C. 2 jogos fecharam a 15ª rodada ontem. Será que alterou a posição de Remo Paysandu? Vamos acompanhar então aqui no telão, Ferreira. Tivemos aí, o Paysandu permanece, né, Ferreira, na 8ª posição com 22 pontos. Primeiro vamos dizer o seguinte, foram 2 0-0 ontem à noite, né? Isso. 0-0 para Aparecidense e Floresta, 0-0 para Brusque e São Bernardo.
Então o Paysandu se mantém na 8ª posição porque o São Bernardo, como empatou, tinha 21, foi a 22 pontos. É claro, encostou ali no Paysandu com a mesma pontuação. O Paysandu leva vantagem nos critérios de desempate, se mantém, portanto, nessa 8ª posição. Vão dizer que o Paysandu na próxima rodada enfrenta o Altos, que é o lanterna do campeonato, jogo em Teresina. E o Remo desceu da 14ª para a 15ª posição com 17 pontos. Márcio, qualquer resultado do jogo de ontem entre Aparecidense e Floresta mudaria a posição do Remo. Por quê? Porque se o Floresta vencesse, passaria do Remo na pontuação. Se a Aparecidense vencesse, passaria do Remo na pontuação. O melhor resultado era um empate e foi o que aconteceu. Porque o Floresta segue abaixo do Remo e a Aparecidense tem a mesma pontuação do Remo, tá? Tem vantagem nos critérios de desempate. Todos os resultados da rodada foram bons para o Remo, os que tinham de concorrentes, que havia interesse do Clube do Remo, inclusive a derrota do Figueirense para o Amazonas em Florianópolis. Você vê que o Figueirense entrou no bolo aqui dos que lutam contra rebaixamento. Se a gente for colocar assim, da Aparecidense para baixo, ali a briga está realmente acirrada, né? Todo mundo querendo escapar desse rebaixamento. Mas, Ferreira, a vitória remista diante do Ipiranga de Erechim trouxe um clima mais leve para o Baenão. O bom resultado tirou a equipe da zona do rebaixamento, tranquilidade importante para encarar as 4 últimas rodadas da primeira fase da Série C. Na reapresentação do Clube do Remo, não faltaram sorrisos. É que o time acabou com o jejum de vitórias. Depois de ficar 5 jogos sem vencer, o Leão derrotou o Ipiranga por 2-1 no Mangueirão. É a segunda vitória em casa desde que a Série C começou. Não foi do jeito que a gente queria, com um bom jogo, mas foi na luta, né, na garra, a gente conseguiu ganhar o jogo, então isso foi o mais importante. Na entrevista pós-jogo, o treinador Ricardo Catalá também disse que não foi a melhor performance do time, apesar do resultado. E destacou o trabalho realizado desde que chegou. A gente tem 17 pontos, correto? 17 pontos sob o meu comando, 11 jogos. Se você dividir 17 por 11, vai dar ali 1,50 e pouco. Se você fizer vezes 19, vai dar os 29, quase 30, que é 29 é a pontuação de corte para a classificação, né? Então, os pontos entregados até agora sob o meu comando são pontuação de G8. É pontuação de G8. Fora isso, a performance é melhor do que uma pontuação de G8, porque a gente tem criado muito na maior parte dos jogos. O que estava faltando é esse ponto de competência, né? De botar para dentro. A vitória sobre o Ipiranga trouxe momentos de tranquilidade aqui para o Baenão. Fora da zona de rebaixamento, os azulinos estão mais confiantes para os próximos desafios. Com certeza mais leve, né? Eu acho que era um resultado que a gente estava procurando, a equipe estava buscando, né, essa vitória dentro de casa, até porque nós tivemos só uma vitória dentro de casa, então essa foi a segunda vitória. Então foi muito importante para a gente nessa fase, que a gente estava sem vencer. Então foi importante para poder ficar mais leve durante a semana. Para o volante, essa é a chance de chamar o fenômeno azul para mais perto, principalmente depois que parte da torcida azulina protestou no treino aberto da última sexta-feira. Nós sabemos que nós precisamos cada dia melhorar mais. Lógico que a torcida veio aqui e cobrou, mas mentalmente a gente já mudou essa chave, a gente já sabe o que a gente precisa para poder vencer, né? Não pode faltar entrega, então eu acho que melhorou, lógico, melhorou o clima, não tem como negar, né? Uma vitória traz isso, traz mais tranquilidade, mas nós sabemos que a responsabilidade ela sempre está ainda em pauta. Bom, Marcelo, o Ricardo Catalá chamou atenção para um fato que a gente tem que considerar. O Remo tem 17 pontos e conquistou esses 17 pontos nos 11 jogos sob comando dele. Quer dizer, o Remo patinou, batalhou para sair da zona do rebaixamento, né, para compensar 4 rodadas sem pontuar na fase do Marcelo Cabo. Mas a projeção estatística lá do Catalá não está muito ajustada, não. Quando ele falou que poderia estar em 29 pontos pela média de aproveitamento dele. A média de aproveitamento do Ricardo Catalá no comando do Remo equivaleria para uma pontuação máxima a 23 pontos, e não 29, como ele falou. Mas com 23 pontos, o Remo estaria, sim, no G8. Portanto, é fato que
o aproveitamento do Remo sob o comando do Catalá é campanha de G8, isso é fato. O problema é ter ficado 4 rodadas sem pontuar. Um outro aspecto, por ter ficado 4 rodadas sem pontuar, o Remo entrou num transtorno emocional que atrapalhou muito a trajetória já sob o comando do Ricardo Catalá. O fato é que o Remo, com 17 pontos, a esta altura faltando 4 rodadas, ainda corre risco de rebaixamento, mas melhorou muito em vários aspectos, né, dessas projeções estatísticas, mas principalmente o aspecto emocional. Nós vimos no começo da reportagem, né, jogadores sorridentes, um ambiente leve, e no jogo contra o Ipiranga chamou muito a atenção a comemoração tão efusiva do gol da vitória do Remo. Vou mostrar para vocês o gol, inclusive, chamando a atenção para um aspecto. Foi a partir de uma cobrança de lateral do Evandro, por ser uma jogada ali, um lance de bola parada, para um arremesso lateral, o Remo foi com muita gente para a área, e justamente por ter muitos jogadores aí na área, no meio dessa confusão toda, é que ocorreu a sobra para o Richard Franco fazer o gol. Você vê que havia muitos, mais de meio time do Remo estava dentro da área do Ipiranga. Numa jogada normal isso não ocorreria. E aí a comemoração, olha como foi tão efusiva essa comemoração, mesmo em tom de desabafo, quanto foi importante. É aquela coisa de, os jogadores dizem o seguinte: tirei uma geladeira das costas, né? Então cada um tirou uma geladeira das costas, tirou o peso das costas e, enfim, foi uma vitória para o Remo fundamental pelos 3 pontos, mas uma vitória que se tornou ainda mais significativa pelos outros resultados de concorrentes que ajudaram. Bom, Ferreira, vamos agora com o Paysandu. O Paysandu que voltou ontem a Belém depois de somar 1 ponto na Série C. Já são 4 partidas de invencibilidade seguidas. E se não bastasse isso, Mário Sérgio segue melhorando os números individuais. Tem uma conta que é fácil de fazer e Mário Sérgio vai só aumentando os números. 35, 36 jogos, 20 gols, cheguei ao meu 20º gol. Espero dar continuidade aí e continuar ajudando o Paysandu. Se as coisas não estiverem fáceis, chama o Super Mário. Este ano ele já mostrou 20 vezes que resolve. Foi neste belo gol que o atacante empatou o jogo diante do América, na Arena das Dunas, em Natal. A jogada começou bem, né? O Paulão ali junto com o Matheus, o João Vieira e o Leandrinho fez o corta-luz ali, eu pude ver, antecipar, ganhar a bola já dominando para frente e graças a Deus tive uma conclusão ali bem definida e consegui marcar o gol. É o 2º ano consecutivo aí que eu venho brigando na artilharia do Brasil, graças a Deus junto com meus companheiros, né, que vem me ajudando bastante, os gols vão saindo naturalmente, então eu fico feliz, como falei, em ajudar o Paysandu, espero dar continuidade e conseguir a classificação aí. O time bicolor voltou a Belém depois de uma viagem cansativa. A delegação saiu de ônibus às 8h30 da noite de Natal até o Recife, com chegada à 00:30, capital pernambucana. Às 8h40 da manhã, embarque para Belém, com chegada às 11 horas por aqui. O ponto conquistado em Natal manteve a invencibilidade bicolor. Agora são 4 jogos sem perder, mas poderia ter sido melhor. No final da partida, um lance polêmico. Os bicolores pediram pênalti em Mário Sérgio. O árbitro não marcou nada. Foi pênalti, teve o contato. O adversário estava com a posse da bola, só que ele não me viu atrás. Eu acabei antecipando ele, roubando a bola, dando um toquinho. Ele acabou pisando no meu tornozelo. Na minha opinião, na minha visão, foi pênalti claro. Poderíamos sim ter o resultado de 3 pontos, sair de lá com um resultado positivo e conseguir os 3 pontos. Infelizmente, o juiz não deu o pênalti ali, né? Mas é vida que segue, é continuar trabalhando. Restam 4 rodadas para o final da primeira fase. É a contagem regressiva para o Papão definir o futuro na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando o time retornar ao Aeroporto Internacional de Belém, o destino será o Piauí. No final de semana, o time bicolor enfrenta o Lanterna Altos em mais um capítulo para tentar consolidar a vaga no G8. Trabalhar, assim como trabalhamos durante a semana, para sair contra o Altos aí, conseguir um resultado agradável e positivo para que a gente possa consolidar logo essa classificação. Olha o que o Mário Sérgio representa
para o Paysandu, para a própria Série C nessa reta decisiva. Só 6 jogadores estão acima do Mário Sérgio em artilharia nesta temporada. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todos. Cano, Fluminense, Pedro, do Flamengo, o Wagner Love, do Sport Recife, o Hulk, do Atlético Mineiro, Roger Guedes, do Corinthians, e aí o Mário Sérgio, com 20 gols em 36 jogos na temporada, vai se destacando e confirmando números que ele teve ano passado pelo Fluminense do Piauí. E aí ficava aquela ideia, mas é lá no Piauí, é na Série D, no Campeonato Piauiense. Está aí o Mário Sérgio provando. Eu vou mostrar de novo para vocês o gol do Paysandu, porque nós já vimos o Mário Sérgio fazer gol de cabeça na antecipação, de perna direita, de perna esquerda. É um jogador leve, com grande poder de antecipação, mas principalmente com muito recurso. Nesse lance, primeira beleza do lance, porque o Paysandu consegue quebrar linhas ali com o lançamento, o corta-luz, e aí o Mário domina com a direita e bate com a esquerda. Já domina tirando do zagueiro, né? Então é um jogador que tem esse recurso para o jogo aéreo, ou para a bola no chão, para um lado ou para outro, e tem o faro, tem a ambição pelo gol. É, de fato, um artilheiro, um definidor. Quanto a quebrar linhas, Márcio, olha só. Quando sai o lançamento, já quebrou a primeira linha. Na segunda linha, com o corta-luz, ia com a jogada do Mário Sérgio, desmonta a defesa do América, que estava com todo o seu bloco ali. O Paysandu quebrou todo o bloco defensivo do América. O Dado botou aquele ferrolho, né, que já é peculiar do Dado Cavalcante, né? Um time com as linhas baixas, né, para explorar jogadas de contra-ataque, aquele reconhecimento de um time que está inseguro, que é o caso do América. Então ele montou uma estratégia de jogo que é legítima e que poderia ter funcionado, mas o Paysandu foi muito competente nessa jogada. Quebrou as linhas e teve uma definição perfeita com o Mário Sérgio. Muito bem, Ferreira. Daqui a pouco você volta destacando mais o nosso futebol e também os times amadores, né? Pois é, você que fica na expectativa aí, primeiro do desfile dos times amadores e como hoje é terça também dos gols dos amadores, aguarde que no meu retorno a gente traz. Até mais então, Ferreira. Valeu. E a seguir o quadro... Vamos ao segundo tempo do esporte, retornando com os lances do futebol amador, é isso, Ferreira? Exatamente. Bom dia novamente, com direito a gols, futebol amador, alegria sempre, né? Uma festa sempre pintando aqui na tela. Olha só o Maurício fazendo a festa aí, Márcio, mostrando que é goleador. Olha só, gols extremamente difíceis, né? Lances geniais, artilheiro de peso. Olha aí, essa aí valeu pela corrida. Aquele outro foi mais fácil, esse aí valeu um pouquinho, mais cheio de marra, né? Tem mais, Ferreira? Sempre tem, né, Márcio? Agora a gente está com uma competição em Marapani, lá na região rural de Marapani. Valeu aquele gol. O Chelsea foi campeão. Agora olha só a festa depois do gol. Invasão de campo, galera fazendo o maior carnaval. Isso é a essência do futebol amador, sobretudo no interior, alegria, né? Você vê que na galera ali o que tem de mulheres, né? Então o futebol é bem isso aí, é essa festa, é essa confraternização, e daí a gente tem sempre uma alegria renovada quando pode mostrar lances do futebol amador. Envie vídeos para 99430002. Exatamente, nosso WhatsApp. Exatamente. E agora, Ferreira? E é o caso das fotos também, que chegam assim. Está louco. Chegam assim no desfile aqui dos times amadores, começando pela seleção indígena da aldeia Paracanã, Altamira. Muito bom ter, primeiro, Altamira e segundo, ter um time indígena também aqui nesse espaço privilegiado do futebol amador. É a hora do Graças a Deus Futebol Clube, Vila Macedônia, Irituia. Graças a Deus. E agora, Promaster, conjunto Promorar, aqui da capital, aí com a sua imponente camisa preta e verde. O Racing Genipaúba, Santa Bárbara, show de bola. É a hora de quem? É a hora do Atlético Madrid Gross
Fute M4. Augusto Montenegro Belém. É quase uma história, né? A apresentação desse time aqui, esse alvirrubro Atlético Madrid Gross. Chegou a vez do Atlético Castanheira da Vigia. A Vigia também aqui representada na tela do BDP. Time dos amigos de Barcarena. Se não for amigo... Sai fora. Sai na foto. Mais uma. É a hora do Atlético Bom Jesus do Guamá. Aqui mesmo da capital, fechando o desfile dos times amadores. Muito bem, Ferreira. Vamos com o time profissional, falando agora do Paysandu. Então, o Paysandu que está a 4 jogos de confirmar a classificação, por enquanto dentro do G8. Restam 4 rodadas para o final da primeira fase. É a contagem regressiva para o Papão definir o futuro na Série C do Campeonato Brasileiro. Quando o time retornar ao Aeroporto Internacional de Belém, o destino será o Piauí. No final de semana, o time bicolor enfrenta o Lanterna Altos em mais um capítulo para tentar consolidar a vaga no G8. Trabalhar, assim como trabalhamos durante a semana, para sair contra o Altos aí, conseguir um resultado agradável e positivo para que a gente possa consolidar logo essa classificação. E o Paysandu fechou mesmo a rodada dentro do G8, poderia ter saído se São Bernardo ganhasse do Brusque ontem à noite, o placar fechou em 0-0, então o Paysandu vai na 8ª posição para a próxima rodada e joga no Piauí contra a equipe do Altos, que é o lanterna do campeonato, Márcio. E no Remo, Ferreira? No Remo, alívio e esperança renovada depois da vitória sobre o Ipiranga. Na reapresentação do Clube do Remo, não faltaram sorrisos. É que o time acabou com o jejum de vitórias. A vitória sobre o Ipiranga trouxe momentos de tranquilidade aqui para o Bainão. Fora da zona de rebaixamento, os azulinos estão mais confiantes para os próximos desafios. Com certeza mais leve, né? Eu acho que era um resultado que a gente estava procurando, a equipe estava buscando, né, essa vitória dentro de casa, até porque nós tivemos só uma vitória dentro de casa, então essa foi a segunda vitória, então foi muito importante para a gente nessa fase, né, que a gente estava sem vencer, então foi importante para poder ficar mais leve durante a semana. Sábado à noite, Mangueirão, Remo e Volta Redonda. Mangueirão, que está ainda em ajustes com algumas obras, para ficar no ponto para 8 de setembro, Márcio. 8 de setembro, a seleção brasileira contra a Bolívia, eliminatórias da Copa do Mundo, a confirmação, Belém vai receber esse jogo da seleção brasileira. E ainda às vésperas da Copa do Mundo do Catar, o presidente da CBF, numa entrevista ao nosso colega Abner Luiz, falou ao Grupo Liberal que a seleção viria a Belém, como virá. Vamos ter as eliminatórias da Copa do Mundo e com certeza teremos jogos lá no Pará, no estádio, até para homenagear ali a torcida apaixonada do Pará e também parabenizar o governador por essa iniciativa de um investimento tão alto em uma praça esportiva para que possamos ter jogos também significantes lá. Bom, como já disse aqui, para a Copa de 2014 nós ficamos só com um cheirinho, né? Belém não trouxe sede da Copa do Mundo. Agora nós vamos ter o gostinho, afinal de contas não é propriamente Copa do Mundo, mas é jogo das eliminatórias da Copa, é a largada da seleção brasileira rumo à próxima também. E amanhã tem seleção feminina jogando, né, na Copa do Mundo também. Obrigado, Ferreira. Tchau, tchau, até amanhã.